No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã, a Cristo tem te dirigido aqui esta noite. Porque você crê nas promessas do Espírito Santo. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isto. Cristo em você, a esperança da glória. Esta é a fase final que completará a noiva de Cristo para Cubra sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Nosso Pai Celestial, primeiramente queremos te agradecer pela oportunidade que tu nos concede de podermos estar aqui reunidos em nome de Jesus Cristo. Isso é um privilégio para cada um de nós, Senhor. Que há um motivo pelo qual nós nos direcionamos a este local, Senhor. Porque há uma necessidade na nossa alma, Senhor. Uma necessidade espiritual. Uma necessidade que somente tu satisfaz a alma do eleito, Senhor. O teu profeta diz que nada preenche o coração de um filho de Deus a não ser a palavra do Senhor. Amém, Jesus. Nada substitui, Senhor, esta verdade. Verdade, Senhor. Pois passa o céu e a terra, mas a tua palavra não há de passar. Aleluia. Que possamos ficar, a palavra ser estabelecida em nossa vida. Ó Deus, enraizado como plantação do Senhor, na palavra de promessa. Amém, Jesus. Senhor, venha renovar a mente do teu povo. Vem preparar a nossa mente e coração para que a palavra do Senhor tenha acesso à nossa alma. Seja bem-vinda ao nosso interior, como um alimento sólido, como um maná para os eleitos da era. Nós precisamos, Senhor, porque quando nos alimentamos da tua palavra, nós somos fortalecidos. Amém, Jesus. Então confirma, Senhor, a tua bênção preciosa na vida de cada um, Senhor. No nome de Jesus pedimos. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Deus nos abençoe. Pequeno ensinamento essa noite, né? Eu quero ler com os irmãos Apocalipse. Vamos ler a partir do capítulo 22. E versículo 16 a seguir, irmãos. Apocalipse 22. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras
profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Acrescenta, Pai Celestial, tuas bênçãos preciosas à leitura da tua santa palavra. No precioso nome de Jesus te pedimos, para a tua glória, Senhor. Amém. Assentado. Essa é a passagem final do livro do Apocalipse, que quer dizer revelação. Puxando o véu, descortinado. Aqui apresenta-nos as últimas palavras de Jesus Cristo, bem como as palavras do apóstolo João, se referindo à consumação de todas as coisas. Falamos outro dia aqui que o livro do Apocalipse é um livro de cunho mundial. É um livro que aponta para o tempo do fim, tratando mais propriamente com os gentios, tirando dentre os gentios, dentro das 7 eras da igreja, um povo para o seu nome, tirando de dentro da igreja uma noiva, um povo separado, um povo que lhe é peculiar, um povo, como falamos ontem, chamado para fora. Aqui nos mostra uma advertência muito severa de não tirar e de nem acrescentar as palavras das profecias deste livro. Não pode tirar, ou seja, não subtrair e nem acrescentar. Estará sujeito à penalidade severa do juízo de Deus, de perder ou de ser lançado no lago de fogo, sujeito às maldições, da qual a Bíblia e Apocalipse, o livro mais propriamente de Apocalipse, se refere. Para o mundo chegar na condição que chegou, teve uma causa porque o mundo se encontra na situação que está. Teve um início. Aqui nós olhamos para o fim, o ponto final. Jesus dando testemunho. Eu, Jesus, olha bem, eu enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. O foco do começo ao fim é a igreja. Apocalipse inicia com Jesus andando no meio dos 7 castiçais de ouro, em sua sétupla glória. Uma atração irresistível, extraordinária, que nós encontramos depois desta visão, João caído aos pés de Cristo como morto na ilha de Patmos. E agora que Jesus se apresenta recebendo esse título da humanidade e da divindade, ele é a raiz de geração de Davi, sua origem
ou seja, o nascimento terreno, descendente de Davi, e ao mesmo tempo aponta para a eternidade, ou seja, a estrela resplandecente da manhã. Tudo chegou a ser como está neste mundo a qual estamos vivendo. Quando você encontrar alguém que sabe todas as coisas, sabe é melhor que os outros, vocês estarão se deparando com alguém semelhante a Eva. Eva pensou que entendia mais ao conversar com a serpente no jardim do Éden. Ela foi, como diz a Bíblia, enganada. E no seu jardim, aquele jardim se transformou num caos. Tudo porque uma palavra foi subtraída, uma palavra acrescentada, fruto da incredulidade. Então se transformou um reino de morte. Aquele reino que era o reino do Espírito se transformou no reino da carne. Aquilo que era a paz se transformou numa grande angústia e tribulação. A ausência de Deus provoca isso. Deus foi rejeitado no próprio jardim que Deus colocou. A incredulidade no coração produziu morte. E morte não pertence aos domínios de Deus. Não está no reino do seu espírito a morte. É desconhecido do seu reino. Entrou no reino dos homens, no reino dos mortais. E todo ódio, desgraça, sofrimento, doença, tragédia, tudo porque a palavra foi desacreditada. Câncer, lepra, tuberculose, assassinato, todo tipo de sofrimento e angústia. Tudo porque, como diz o irmão Brana, por causa de uma palavra. No início da Bíblia, no meio da Bíblia e no fim da Bíblia, nós encontramos esta severa advertência de que a palavra não pode ser tirada nem acrescentada, de que o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus, e que se alguém pregar um evangelho diferente do qual temos anunciado, disse Paulo, que seja anátema. E agora conclui com o apóstolo João, dizendo que qualquer palavra acrescentada ou tirada da profecia deste livro, as pragas também serão acrescentadas. Aquilo que era um jardim de vida se transformou num necrotério, se transformou num lugar deprimente, cheio de cardos, abrolhos e espinhos. Porque aquele padrão bíblico, escriturístico, dado ao primeiro casal, foi quebrado. Deus colocou sua palavra protetora, mais protetora que uma muralha de aço, vamos assim dizer. Deus protegeu seus filhos no Éden com a sua palavra. Enquanto eles estivessem mantendo aquele mandamento, aquela palavra, nunca, mas nunca, Satanás poderia ter acesso às suas mentes e em seus corações. Que através do arrazoamento, o diabo usa o arrazoamento, levando a pessoa a descrer na palavra. E ao fazer isso, saiba, Eva, Adão, qualquer homem ou mulher, foi acometido pela morte. Hoje carregamos esse germe da morte. Deus
então teve que expulsá-lo, tirá-lo fora. E a igreja que não segue o padrão escriturístico, principalmente nos nossos dias, ela é vomitada. Lá o primeiro casal foi expulso do Jardim do Éden. E nessa era, eles expulsaram o segundo Adão da era da igreja. Ou então se torna semelhante sem uma igreja, um indivíduo sem revelação, vamos assim dizer. É como Caim querendo trazer, ou trazendo o seu sacrifício. Que aquilo era o suor do seu rosto. Deus não queria o fruto, o trabalho, o sacrifício que é suor do seu rosto. Deus queria um sacrifício sangrento. O suor aponta para a capacidade e o esforço do homem. Tu é rejeitado. Nenhum homem ou mulher ou igreja consegue agradar a Deus. Por mais religioso que ele seja, ele nunca cumprirá com o requisito de Deus. Ele terá que vir pelo caminho provido por Deus. Se não vir pelo caminho provido por Deus, Deus não aprova. É como Caim, Deus o rejeita. Por mais que bem intencionado Caim fosse, Deus o rejeitou. Abel trouxe um sacrifício sangrento, Deus o aceitou. Hebreus fala que ele ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim. Ou seja, trouxe aquilo dentro da revelação divina. Em outras palavras, trouxe o que Deus queria. Correspondeu ao desejo de Deus com a revelação que ele recebeu de Deus. Ao mesmo tempo que aquele sacrifício foi oferecido, ao mesmo tempo apontava para um caminho de retorno. Todo o tempo em que vivemos na terra, irmãos, é um caminho de retorno para a eternidade. É um caminho de volta de onde o homem perdeu. Ele perdeu sua herança, sua glória, sua identidade. Então agora ele está retornando o sacrifício oferecido no Velho Testamento. E o último Cordeiro de Deus que João apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abel ofereceu o primeiro cordeiro sobre o altar, representando ou tipificando o cordeiro vindouro, tipificando o último cordeiro de Deus que viria. Isso aponta para um retorno a Deus, um retorno à eternidade. E nós não retornamos com religião, nós não retornamos com filosofia, ideologia ou com denominação. Deus não aceita nenhuma religião produzida pela mente humana. O homem precisava de salvação. Ele caiu da esfera da eternidade, entrou na dimensão do tempo, perdeu a percepção do reino do Espírito e passou a viver uma vida externa, uma vida natural, uma vida do suor, uma vida da força. E ele emprega todo o seu músculo, força, capacidade mental e intelectual para se aproximar a Deus. Deus não aceita a sutileza, esperteza, inteligência e capacidade humana. Caim produziu uma linhagem científica, religiosa, porém desinteressada com as coisas do reino. São fugitivos da presença do Senhor. Não querem um relacionamento com Deus, querem ter uma religião, querem ter um sistema, mas não querem um relacionamento com Deus.
Então tudo que você vê como sombra no Velho Testamento é um caminho de retorno. E neste exato momento você está indo pelo caminho de retorno também. Deus abriu um caminho. Ele é a porta. Ele é o acesso à eternidade. E essa porta dimensional está na terra. Esta porta é Cristo, o Espírito Santo. É por meio de Cristo, do batismo do Espírito Santo, que entramos nesse paraíso, entramos nesse reino, entramos nesse corpo eterno, tornando-nos membro do corpo de Jesus Cristo. Então isso está mostrando-nos que é necessário esse caminho de retorno provido por Deus. Então Deus está em algum lugar para nós encontrarmos com Ele. Toda a glória está no seu nome. E Deus, eu digo na sua palavra, e Deus está em sua própria palavra. Deus está nos levando de volta àquele lugar de encontro. Aquele lugar de encontro para adoração. Como pregou o irmão Breno, o único lugar provido por Deus para adoração é Jesus Cristo. Amém, Jesus. Não existe outra opção, outra escolha a ser feita, irmãos. É a pessoa de Jesus Cristo. Amém, amém, Jesus. E para ajudar a igreja, o corpo de Cristo, Deus então enviou-nos os seus mensageiros, os seus anjos, seus apóstolos, seus mensageiros de era. E eles então estariam encaminhando o seu povo para a palavra, apontando aonde estava a porta. Sempre Deus usa suas referências, suas placas indicativas que o homem não sabe. Ele se meteu num emaranhado de confusão e ele precisava de placas indicativas que apontassem o lugar certo. A serpente indicou o lugar errado e por ali foi toda a humanidade. Ela caiu no abismo de perdição, se distanciou-se, alienou-se de Deus, se é que podemos assim falar. Então Deus envia meios pelo qual o homem venha saber aonde encontrar aquelas placas indicativas, até que se culminou na pessoa de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele se apresenta. Irmão, esta sublime graça de Deus, Aleluias. cada faceta da glória da pessoa de Cristo, neste algo encantador que é Ele, nesta sublimidade, como Paulo se referiu, da bendita pessoa de Cristo. Glória a Jesus. Ele considerou perda todas as outras coisas. Aquilo que era tão de grande valor, perdeu imediatamente, ficou ofuscado diante do esplendor e da glória de Jesus Cristo. Tudo perde o seu encanto, o seu efeito e as glórias efêmeras da terra, em comparação o que é esta resplandecente estrela da manhã. Mensageiros, profetas são enviados para mostrar o caminho de retorno para Jesus Cristo. Amém? Eu peço a vossa atenção. Me traz um pouquinho de água lá, irmão. Eu quero deixar um pequeno fundamento para nós então adentrarmos nesse espírito de assunto, tá, irmãos? À medida que a gente vai desenvolvendo a palavra. A própria palavra então é o próprio Cristo. É nele que temos que ser encontrados. Por quê? Porque se Adão é o referencial da queda, da desgraça, da separação de Deus, então temos o segundo Adão, que é o referencial
perfeito, imaculado, único, exclusivo. Se cada um de nós, mortais, miseráveis pecadores, sentimos o efeito e as consequências da queda, você convive isso todos os dias. Senão você não estaria cansado aonde está, não teria desânimo, não teria fracasso, não teria dores de cabeça, dor de barriga. Isso prova que estamos fora e longe do paraíso. Não envelheceria, não ficaria doente, nem morreria. Você sente os efeitos sentadinho ali no banco. Os efeitos da queda do Éden, do homem e da mulher. Em Cristo Jesus espiritualmente agora. Porque essa carne não foi glorificada. Precisa passar pela adoção plena, a redenção do corpo. Então é dado o penhor do Espírito como garantia, que se tu fores para a sepultura, o teu corpo será glorificado, ressuscitado, e se estiver vivo, será glorificado, desde que tenha o penhor do Espírito. Isso é um caminho de retorno. Você nunca estará satisfeito como está. Tudo aqui é passageiro. A infância, a juventude e a velhice é passageiro. Divide as fases de uma vida humana de 70, 80 anos. Faça uma divisão, você vai ver. É 20, 20 e 20. É mais ou menos isso aí. É 20 na juventude, 20 na idade adulta e assim vai para a velhice. Não tem escape. As consequências do que sucedeu lá, que sentimos isso todo dia. Todos os dias. Você sente esse efeito. Ou não é assim? É perfeitamente assim. A única diferença foi a graça de Deus. A revelação de Deus de mostrar o caminho de retorno que nos leva de volta à casa do Pai. Glória a Jesus, verdade. E o Evangelho é isso. Amém, Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Retornando àquela vida que foi perdida. É isso que nós estamos vivendo aqui nesta terra. Glória a Jesus. Mas enquanto estivermos aqui, este reino, este mundo é a dimensão da morte. Quando uma criança nasce, quando um bebê nasce, ela imediatamente, ao dar o seu primeiro choro ou grito, ela entrou em contato com a morte. É mesmo, Jesus. Oh, mas uma criança à vida, não, irmão, entrou em contato com a morte. É verdade, Senhor. O dia dela já está decretado, vai para a cova. Senhor. Nascimento natural, vai morrer. Claro que tem o seu período de tempo, mas olha, a essência da coisa já está decretada. Aquela criança que nasce, ela entrou em contato com o que? Com a vida? Não, com a morte. Vai morrer. Ela tem um período de tempo, talvez um mês, um dia, talvez um ano, 10, 20, 30, não sabemos. Mas que vai encurtar, vai. E todos os dias, por assim dizer, você está em contato com a morte. Por quê? Este é o reino dos mortais, diz o profeta. Por isso você sente o sintoma todos os dias. Verdade, Senhor. Seja a morte física, vamos assim dizer. Tem a morte espiritual. Morte é separação eterna de Deus. Perde o companheirismo com Deus, que é a pior morte. Tá? Ao entrar em um corpo de carne, ao nascer em um corpo de carne, então você se depara cara a cara com a morte. A partir dali só falta o quê? O processo se desenvolver. Uma degeneração, uma corrupção começa a trabalhar na vida daquele pequeno infante, até o dia
da sua morte. Verdade, Jesus. Viu? Todos os dias você encara a morte. Morte não é só um homem no caixão, não, viu? Morte é separação eterna de Deus. Mas isso não é, vamos assim dizer, a única coisa provida por Deus. Isso é permitido. Mas Deus proveu algo muito glorioso, que por meio de Cristo estamos no processo de retorno à glória. Então Ele nos dá a experiência, a realidade do novo nascimento do alto. Quando nasces de novo, então começa este processo de vida. Quando recebes a palavra, o Espírito, mesma coisa, o processo para a eternidade começou também. Deus começa no homem interior e começa a lapidar, formar, esculpir a imagem do Filho de Deus. Como és nascido de novo, então tu passas a ter características do que é eterno. E o que é eterno? A sua palavra é eterna. Glória a Jesus. O seu Espírito é eterno. Aleluia. Então você recebe este novo nascimento. E o processo da vida eterna começa em você aqui na terra também. João 5:24, na verdade vos digo, quem crê em mim e naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então você está em uma jornada. Por um lado, o nascimento terreno natural para a cova. Mas paradoxalmente, por outro lado, tu estás rumo à eternidade, ao rumo da imortalidade, em uma ascendência de glória. Ao mesmo tempo isso acontece. No âmbito natural, ao nascermos nesse mundo, temos diante de nós os limites de uma sepultura. Não tem como recuar. Isso nos leva, mesmo que tenhamos uma perfeita saúde mental, espiritual, física, não tem como dar um passo para trás. Não tem. Temos que encarar. Isto já está em nós. Jó falou isso, que em sua própria carne os germes da morte consumiria. Mas por outro lado, depois de consumida a minha carne, os meus olhos verão a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. É sepultura, mas vê Deus. Vê como a maneira provida por Deus é perfeita. Amém? Amém. Me Amém. segue aí, por favor. Me acompanhe. Amém, Jesus. Isso porque ao nascermos novamente ou de novo do alto, o curso mudou, o rumo mudou. O rumo mudou. Por isso que Paulo diz aos Colossenses 3: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Glória a Deus. Ao nascermos, ao entrarmos pelo novo nascimento, o curso mudou. O Pai te dirige ao caminho estreito e apertado, rumo à eternidade. Glória a Jesus. Por isso são poucos os que encontram. Esse caminho estreito e apertado é o caminho de retorno para a casa do Pai. Glória a Jesus.
Porque o homem perdeu o rumo, a direção. Então o Espírito Santo vem, envia a palavra e leva de volta para a glória. Como falamos outro dia aqui, a morte entrou no mundo não por causa da doença do coração, do câncer, do pulmão, da enfermidade, da tuberculose. A morte não entrou por doença, ela entrou por incredulidade. Pecado é incredulidade da palavra. Não foi por doença que as pessoas morreram. Não. Adão tinha perfeita saúde, mas a morte já tinha entrado. Aí vem as consequências, os meios pelo qual o homem é retirado dessa terra e volta ao pó. Porque do pó veio e do pó retorna. Mas a alma não diz assim. O Espírito não diz assim. Volta para Deus. O eleito volta para Deus. Amém? Agora você vê a necessidade de recebermos o Espírito de vida em Cristo Jesus. Eis a necessidade de recebermos este selo de redenção. Esta vida divina, vinda do próprio Deus, vida que produz, resulta neste novo nascimento, os nascidos do alto. Então começa o processo da vida divina, que de forma às vezes simples as pessoas rejeitam. Deus então começa te justificando, santificando, te batizando com o Espírito Santo. Deus te dá o Espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai. Adoção é filiação. É de suma importância a igreja aprender sobre a adoção. A adoção mostra a tua identidade, a tua posição de que és herdeiro de tudo que o Pai possui. Tu carrega um selo de legitimidade, um selo de aprovação. Olha a adoção espiritual. Reconhece que tu és herdeiro de tudo que o Pai possui. Aleluia. Coisa tremenda, irmão. Isso porque recebemos esse espírito de adoção. Esse processo, os meios que Deus usa: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, amor divino, amor ágape, né? E Deus te sela no tempo, mas te sela para a eternidade. Jesus. Isto faz o quê? Isso produz o quê? Até que chegue aquele tempo quando o corruptível se transforma em incorruptível, o mortal seja transformado em imortalidade. Esse processo que a palavra habita em nós faz com que a morte fique sujeita a nós agora. A redenção faz isso. Estamos sujeitos a morrer, mas no interior, o exterior corrompe-se dia a dia, o interior se renova dia a dia. A morte está sendo dominada quando a vida de Cristo entra na vida de um mortal. A morte fica se sujeitando pelo poder da palavra de Deus. Eis a importância, porque o profeta diz: quando recebes a palavra, tu recebes vida. Amém. Parece uma insignificância vocês ouvirem o Evangelho do Reino. É como Hope disse para o Mombrana lá no paraíso: Billy, tu prega a palavra, tu prega o Evangelho, mas tu não sabe o resultado que isso produz. Isso enche o paraíso, irmão. Meu Jesus. Isso produz vida eterna. Amém, amém. Parece uma coisa, né?
simples, sentados nos bancos, no tabernáculo humilde. Vocês estão se alimentando do pão do céu. Aleluias. Isso é processo de eternidade na tua vida. Então a vida de Cristo em nós faz a morte se sujeitar, até que se conclua naquele dia. O que é mortal se revista de mortalidade, o corruptível se revista de incorruptibilidade. 1 Coríntios 15:54. Mas esse processo, não esqueça, começa aqui. É verdade, Senhor. Tudo começa aqui. Amém. É impossível conceber uma ideia de que alguém está passando pelo processo de Deus com ódio do seu irmão, com rancor, com ressentimento. Ele está morrendo no corpo, morrendo na alma e morrendo no espírito. O processo da vida não está em tal pessoa. Aquele que odeia seu irmão já é o que, irmão? Homicida. É assassino. Assassino de irmãos. E precisa matá-los. Com uma áspide cheia de veneno. Isso mata. Tu matou teu irmão. Matou tua irmã. Eu não consigo entender. É o reino da morte. Tu está atraindo e viver da morte. Tu acumula morte, juízo. Ao contrário do que a vida de Cristo produz em nós. Não podes deixar para trás nenhum meio provido por Deus para isso. E os meios que Deus estabeleceu em sua palavra é verdadeira. Outra perversão de um caminho de retorno é que as pessoas estão dentro de um cativeiro religioso, pensando que estão no processo de retorno à vida. Estão indo em concílio mundial de igreja. Estão retornando para a Babilônia, retornando ao matadouro de onde saíram. Por isso que você vê milhares e milhares de igrejas na cidade. Olha aí. Olha, pega o bairro, o nosso bairro da cidade mineira aqui. Quantas igrejas tem? Quantas denominações tem? Quantos sistemas tem? Eles acham que estão retornando para Deus, irmão. Retornando para a eternidade. Eles não estão usando o meio provido por Deus, que é a palavra. Toda a tragédia sucedeu por causa de uma palavra negada. Hoje eles tiram doutrinas inteiras. Tiram completamente a palavra de Deus. E nesse cativeiro religioso faz as pessoas se afastarem mais e mais de Deus. Se distanciarem. Não estão dentro do programa de Deus. É uma era que foi vomitada. Vomitar-te-ei da minha boca. Olha, irmão, uma era vomitada. Como nós vamos pertencer a uma era vomitada? Como você tem coragem de pertencer a uma denominação trinitariana, mulheres pregadoras, e glória a Deus e aleluia, está uma bênção, né? Está abençoado, irmão. Deus não aceita. Deus não aprova. Mas mesmo assim as pessoas continuam insistindo contrária à vontade perfeita de Deus. Eu pergunto, irmão, por que muitas vezes a maioria dos cristãos não tem uma posição permanente na palavra? Vocês podem vir um culto, seja de ensino, de oração, de pregação, seja uma palavra profética, anjo pode descer,
a glória ser derramada, e aquilo dura um dia, 2 dias, uma semana, um mês. Qual a durabilidade da nossa permanência? João capítulo 15 fala que o segredo é permanecer nele. Amém. O segredo da frutificação é permanência. Se vós permanecerdes em minhas palavras, permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Isso é a maioria, não é 1, 2, 3. Cantamos, oramos, adoramos, cultuamos, mas tem pouca duração. Os resultados, os efeitos que a palavra deveria produzir. Se é a palavra sobre pedras, espinhos, à beira da estrada, ou se é em terreno preparado, em solo preparado. Eis porque não há uma permanência. E Jesus mostra o segredo da frutificação. O grau do teu crescimento espiritual. Que tipo de experiência estamos tendo com relação à nossa comunhão e o relacionamento com Deus? Nós temos que fazer esse inventário, esta autoanálise. Nós temos um comum costume de analisar os outros, mas vamos fazer uma autoanálise. Se eu permaneço na videira, se eu estou frutificando, se eu tenho maturidade espiritual, se eu estou crescendo espiritualmente, que qualidade de experiência estou tendo? Tudo isso é produto de uma permanência. Se permanecermos, não um dia, não um mês, não um ano, permanência é de eternidade em eternidade. Sai do tempo e joga para a eternidade. Só que por si mesmo você não consegue. Ninguém consegue, irmãos. Eis o porquê esse processo do qual estou falando. Cada maneira que Deus trata contigo, durante um dia, uma semana, em uma ocasião específica, às vezes aquele processo não está desenvolvido na tua vida. Deus colocou um plano dentro do teu coração de oração, de uma busca, mas estou trabalhando, meu irmão, tem muito trabalho, muita atividade, muito corre-corre. Você aborta o meio que Deus estava desenvolvendo para a tua permanência. Então a palavra tem pouquíssimos efeitos sobre nossas vidas, para não dizer quase nada. Pouquíssimos efeitos. E quando uma experiência real não acontece, nós estaremos voltando à mesmice religiosa, ao costumeirismo. E o problema de saia desta rotina, entrando em Cristo, recebendo suas promessas. Isso leva-nos a uma permanência. E eu creio que cada coração é desejoso disso. Amém. Cada vida almeja isso. Amém, Jesus. Chega de uma vara sem frutos. Não tem frutificação. É uma permanência rápida, efêmera. Voltamos às antigas ideias. Não recebemos convicção e não nos preocupamos, diz o profeta. E o pior de tudo, como eu sempre digo, nos acostumamos. Se acostumar com vida cristã infrutífera, sem maturidade, sem experiências com Deus,
nós iremos com certeza viver na esfera natural. E tu tenta romper esse véu e não se abre. Tu tenta ir adiante e não consegue. Tu vais para, não consegue. É uma dimensão que te bloqueia. Tu quer entrar na presença de Deus e não dá. A tua mente é sobrecarregada. No teu coração as camadas estão sobrepostas, abafando aquilo que tu possuía e que Deus te deu. Não frutifica, não aparece. E tu faz investida e não vai. Tu recua diante de uma oposição. Meu Deus, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Então nós passamos a trocar aquilo que é o mundo do Espírito para os sentidos naturais. Eles trocaram o jardim do Éden, o sentido do Espírito, o reino do Espírito, para o reino da carne, o reino natural, o reino da morte. Irmãos, por que não crescemos no espiritual? O que está bloqueando? O que está impedindo? Qual a qualidade desse nosso relacionamento com Deus? Temos orado, Senhor, dá-me um avivamento na minha alma. Irmão Breno não teve vergonha de pedir para um pastor: pastor, convoque a sua igreja e diga para a sua igreja orar por mim, para Deus me dar um avivamento para mim. E nós acostumamos, tanto faz como tanto fez. Geralmente nós somos assim. Relacionamento com Deus um dia, uma semana, um mês, um ano. A Bíblia diz em Efésios 4:30 que você é selado até o dia da redenção. Então isso quer dizer que é de eternidade a eternidade. É assim? Eternidade a eternidade. Você já imaginou, irmãos, se Deus deixasse para Adão arranjar um meio de se salvar? Ele não conseguiria nunca. Ele tentou isso, se vestindo com folhas de figos, né? De figueira. Não deu nada certo. O homem mortal vai ter planos mortais. A mente humana vai projetar coisas do reino da morte. O homem então sai fora dos portais do paraíso. Agora ele tinha que depender completamente de Deus para tudo. Deus não deixou o plano de salvação e redenção nas mãos de um homem mortal caído. A terra se afundou, o mundo caiu. O manto negro cobriu a terra, diz o profeta. A notícia chegou no céu que aquele que era a imagem e semelhança de Deus não sustentou o pacto. Não foi algo que surpreendeu Deus, não. O cordeiro já havia sido sacrificado antes da fundação do mundo. O meio provido por Deus, mesmo antes de acontecer, já estava pronto. Na mente infinita de Deus. Glória a Jesus. Então o homem por si mesmo não pode se aperfeiçoar. Verdade, Senhor. Não pode. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Glória a Jesus. O imperfeito não aperfeiçoa. Verdade, Senhor. Agora aquilo que é perfeito, aperfeiçoa. Amém, Jesus. E a palavra é este algo perfeito de Deus. Aleluias. Deus é o homem que
tira, Deus é o que tira o homem da escuridão, deste vale tenebroso, e projeta a sua luz. Glória a Jesus. É como diz agora o nosso texto, vamos entrar. Aquele que é a resplandecente estrela da manhã. Glória a Jesus. Essa resplandecente estrela da manhã foi prometida para a era de Tiatira. A era de Tiatira foi chamada a era das trevas. E nada mais adequado do que esta era receber a promessa da resplandecente estrela da manhã. Olha que está enquadrado perfeitamente. Em tempo de escuridão, Deus envia as suas estrelas. Os mensageiros são como as 7 estrelas. Mas há uma estrela maior. Em 2 Pedro capítulo 19, convém-nos atentar para as palavras dos profetas. Como a estrela, né? Como a estrela que brilha, como a luz que brilha, até que a estrela da alva brilhe em vossos corações. Deus está rasgando a escuridão através da resplandecente estrela da manhã. Cristo, a estrela maior. Ela então está criando uma aurora eterna, um dia eterno, amanhã eterna está despontando. Este mundo entenebrecido, e aqueles que estavam sentados à sombra da morte, a luz resplandeceu. Glória, glória. Esta luz resplandecente de Apocalipse 22:16, é Ele mesmo dizendo: eu sou a resplandecente estrela da manhã. Aleluia. O que a estrela resplandecente especificamente da manhã anuncia? Anuncia que um novo dia está surgindo. A era do reino está surgindo. Glória a Jesus. Uma nova Jerusalém está surgindo. Um reino milenial está surgindo. Glória a Jesus. As bodas do Cordeiro está surgindo. Glória a Jesus. Quando foi prometido para a era de Tiatira, era uma revelação da própria pessoa de Jesus Cristo. Bendito, maravilhoso. Jesus disse que daria ao vencedor a resplandecente estrela da manhã. E agora esse anúncio no final do livro é para todos os eleitos de Deus, que essa estrela da manhã inaugurará uma nova era de eternidade a eternidade. É a última chamada para o povo de Deus, que anunciará o fim da corrupção e do cativeiro deste mundo de treva. Você consegue ver esse inefável brilho desta glória resplandecente da manhã? Um dia eterno. À medida que o mundo se torna mais escuro, mais tenebroso, essa estrela brilha com mais intensidade. Aleluia. Jesus é chamado em Hebreus 1:3. Ele é o resplendor da glória de Deus. O qual, sendo o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa, ele é o Logos. Como Logos, ele se manifesta estrela resplandecente. Estrela é o mensageiro. Espírito Santo é o mensageiro das eras da igreja. Glória a Cristo, Jesus, verdade. anunciando então a sua própria vinda. Ele mesmo vem falando. Ele mesmo vem dizendo. Deus, amigo. Mas ele mesmo vem preparando. É santo. À medida que ele diz que vem, ele também vem preparando. Ele não só diz: olha, eis que cedo vem. Ele também vem preparando para aqueles que podem ouvir. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. Amém. Como estrela da manhã, ele revela a sua divindade, a glória eterna da sua divindade. Ele não é 50% homem e 50% Deus.
Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele é Deus perfeito. Ele é Emmanuel. Deus conosco. Cristo é a glória eterna de Deus. E essa glória eterna de Deus, Ele dá a se conhecer a nós então. Glória a Jesus. Atos do Espírito Santo 64. Ele disse: eu lhes digo, Pedro pregou um sermão no dia de Pentecostes e 3.000 almas foram salvas. O diabo nem mesmo se moveu da cama, correto? Ó, vem, deixe-os, vem. Porém, Pedro passou pela porta chamada Porta Formosa, no dia seguinte, e encontrou um homem ali. Ele era aleijado desde o ventre de sua mãe, e todo o inferno veio sobre ele. A cura de um coxo de nascença fez o diabo se levantar mais cedo da cama naquele dia. Saiba de uma coisa: podes pregar dia e noite com uma eloquência angelical, isso não incomoda o diabo. Mas quando o poder vivificador vem, quando as obras de Cristo são manifestas, quando deidade se revela em cura, milagre, batismo do Espírito, alma correndo ao altar, isso incomoda ele. O diabo tem uma ira infernal de homens e mulheres que receberam o Espírito Santo. Tudo. Ele chega no grau que quer matar, mas me degola agora. Amém. Faz como aquele mártir chamado Inácio. Eles disseram: Inácio, eu vou soltar 2 leões ferozes para cima de ti. Ele disse: eu não tenho medo dos teus leões. Eu até faço um desafio para ti, imperador. Se os teus 2 leões ferozes não vierem para cima de mim, eu vou para cima deles. Mesmo que eu vive só sobre osso, só sobre ossos, sobrou só osso mesmo, mas morreu por Cristo. Olha só. E por causa daquilo lançaram eles na cadeia, ou colocaram na prisão, na cela interior, por causa do prodígio. O diabo disse: eu não posso deixar essa coisa começar agora. Essa coisa é chamada cura divina. O diabo quis interromper, depois do Pentecoste, a cura divina, o poder de Deus manifesto. Sabia? O diabo vai impedir de todas as formas que a palavra de Deus não tenha cumprimento na tua vida, que não se cumpra, para você ter uma imagem torta, deformada do que Deus é. Deus prometeu isso e não aconteceu. É isso que o diabo quer que você fale. É isso que ele quer ouvir de você. É isso que ele viu quando atormentou a vida de Jó, usando a própria mulher. Homem, amaldiçoa Deus e morre. É isso que aconteceu. Jó, que não é um cristão, um crente, os seus 3 amigos o abandonaram, o desprezaram, não falaram que era correto. Agora olha só, se eles continuarem, eles realmente vão ter que tirar minhas escórias de sobre mim, porque eu posso enganá-lo ao redor com um pouquinho de teologia por algum tempo, mas com certeza não posso enganar aquela coisa real que sai e o povo vê aquilo ser feito. Quando o poder é manifestado, é como aqueles missionários chegaram para o Lombranda, na Índia. Lombranda, se você veio trazer aquilo que nós já temos, muito obrigado. No solo da Índia pisou o apóstolo Tomé,
Faz 2000 anos que a igreja dele está aqui. Nós queremos ver alguém que faça a Bíblia funcionar. Eu não sei se é King James, ou a versão ali da Septuaginta, mas a melhor versão da Bíblia é aquela versão que tu vê ela se tornar manifestada, Verdade, Senhor. traduzida, interpretada nas vidas das pessoas. Essa é a melhor tradução. Amém, Jesus. Se o diabo vê aquilo ser manifesto pelo poder de Deus, aquilo o atrapalha. E ele diz: eu simplesmente vou parar com aquilo antes que aquele outro grupo entre em cena. Porém, ele nunca parou com aquilo. Ele não pode parar com isso agora. O Evangelho de Deus se moverá sempre, sempre e sempre. E quando não houver mais céus, ou não houver mais a terra, aquela palavra permanece a mesma, pois céus e terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Glória a Jesus. Elas são tão imortais como o próprio Deus. Ela não pode passar. Eu creio em cada parte dela. Todas as coisas que Jesus foi, Ele é agora e sempre será. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo hoje. Eu admitirei que eles têm pisado, criticado, mal interpretado, mal representado. Ele tem sido isso e tudo mais. Isso é apenas o diabo simulando. Mas existe o verdadeiro, o batismo genuíno do Espírito Santo, que traz os mesmos resultados que eles tiveram no dia de Pentecostes. Você quer isso? Amém. Essa promessa diz respeito a você, então. Amém. Prosseguindo, o profeta diz: claro, o diabo possui as velhas iscas de corvo ali fora. Eu lhes digo a verdade: toda vez que você vier, ou digo vir, um espantalho recorde, há uma coisa boa ali atrás daquele espantalho. Se o diabo disser para você que você não presta para nada, que já pecou tanto que não tem mais espaço para misericórdia, pode observar, tem uma riqueza de glória ali atrás. Verdade, Jesus. Verdade, Senhor. Toda vez que você clama para ser cheio do Espírito, o diabo vai te apresentar, às vezes, de começo, uma depressão. Vem uma contenda, vem um fracasso, vem uma frustração, vem uma decepção. São espantalhos. Algo está prestes a acontecer. Não perca ânimo disso aí não. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Jesus. Você não vê um espantalho em abacaxis velhos, ou melhor, numa árvore ornamental ali fora. Você os encontra sob as grandes árvores frutíferas, onde você vê o espantalho. Por quê? Eles querem te espantar. Aqui não é para você, afasta-te daqui. O diabo finca espantalho ao redor de toda verdadeira e boa religião do Espírito Santo. Não vai lá no tabernáculo, lá é a igreja do lava-pés, não é falso profeta. Mas se um eleito, um escolhido, romper esses espantalhos, Glória a Jesus. Assembleia de Deus bota espantalho, as batistas botam espantalho, todo mundo é falso profeta, não vai lá. Olhem, eles vão fazer uma lavagem cerebral. Aí se eles conseguem vencer esses espantalhos, irmão, não é nada do que me disseram.
É um artigo genuíno. Glória a Jesus. É um povo que adora e ama a Jesus Cristo. A despeito de suas fraquezas, eles amam a Jesus Cristo com tudo que há nele. Aleluia. Ele colocará tudo ao redor do que ele puder colocar, porque ali está Jesus Cristo, o ressurreto Filho de Deus, com seu poder imortal, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Eu quero vos falar então, você que está ansioso, agora é a hora de receber esta promessa de Deus. O irmão Brana disse certa vez, um homem disse: Billy, tu continuas guardando aquela antiga religião antiquada, porque a tua esposa morreu, a tua bebê morreu, e tu continuas guardando aquela religião. Ele disse: oh não, aquela antiga religião é que está me guardando, porque desde aquele dia que eu entrei naquele velho barracão e Deus me batizou com o Espírito Santo, aquilo foi mantegoso da glória divina. Pega o velho Buddy Robson, 2 dentinhos embaixo aqui da boca dele, só 2 dentinhos, quase com 90 anos de idade, e ainda pregar o Evangelho. Certa vez o Espírito revelou para ele: vai orar e pedir o meu Espírito. Ele se embrenhou no meio do milharal, irmão, se ajoelhou e bradou: Deus, se tu não me deres o Espírito Santo, tu vai encontrar um monte de ossos secos aqui nesse meio do milharal. Irmão, ele o recebeu. E o profeta: e você não faz isso, você faz lá de vez em quando. É um clamor constante. Nós queremos a solução de problema. Irmão, tu vai ficar velho e vai estar culpado a mesma problema. Verdade, verdade. O Senhor soluciona esse meu problema, depois soluciona aquele, e a vida vai passando, ficando velho. E nenhuma experiência com Deus. Claro que Deus pode solucionar. Claro que pode. Tu não recebeu? Porque tu está procurando que Deus solucione o teu problema. Verdade. É ir além disso, meu irmão. Verdade. Romper esta cortina diante dos teus olhos, tirar essas escamas. Eu creio que na dimensão do Espírito, quando ele vem, tu vai amar a palavra mais do que a própria vida. Amém, amém. Tu se deleitará quando a palavra é pregada. Tu te unirá com aqueles que estiverem orando. Eu falei para os irmãos outro dia aqui, para vários irmãos: irmãos, não espere um irmão ficar doente para ir no hospital. Não faça isso. Não faça isso. Vá visitá-los agora. Procure visitar agora. Te identifique agora, pelo amor de Deus. O tempo está passando. A última oportunidade que temos de nos olhar agora é esse. Falei para vários irmãos: irmão, não espera alguém ficar doente para ir para o hospital. A hora de visitar agora é saúde. Porque tem hora que não vai dar. Nem eu nem outro pode visitar um dia. Chegou a hora que não vai dar. É agora. A nossa unidade de Espírito é agora. O tempo do batismo do Espírito é agora. O tempo de permanência é agora. O tempo de deixar o Espírito Santo fluir com o rio de água viva é agora, irmão. Diz o irmão Breno, esse é um tempo de selamento. Deus está selando os seus eleitos. Deus está chamando a uma conferência, a uma audiência com Ele. Meu tempo terminou, desculpem, ficamos em pé. Procure melhor servir agora, irmão. Se o Senhor tenha paz com todos os homens, irmão.
Eu sei que um dia você pode entrar numa UTI e toda a igreja não vai poder te ver. Mas todo sábado e domingo nós podemos. Você sabe onde mora o João, o José, o Pedro, o Antônio. Você sabe onde esse, aquele, aquele outro. Vamos ver um grupo de irmãos? Se aproxima ali. Fica ao redor dele e dela, irmão. Daqueles que estão pelejando pela causa. Daqueles que estão no mesmo espírito. Aqueles que almejam a edificação de Cristo na igreja. Esses. Claro que teremos outros funerais, irmãos. Claro que teremos. É o reino dos mortais aqui. Claro que teremos. Agora você pensa que é outro, é você. Viu, jovem? Ou qualquer irmão e irmã do nosso meio, por favor. Atenta para a voz do Espírito Santo nesses últimos dias. Faça as coisas de Deus com prazer e alegria. Faça com dedicação aquilo que Deus colocou em tuas mãos para fazer. Vá visitar alguém. Irmã, nós temos uma irmã no nosso meio. Faz um ano que ela cuida do seu esposo. Você passou esse jeito? Eu dou alimento para ela, para ele 2 em 2 horas. Depois dou água. De 4 em 4 horas, ou 3 em 3 horas, eu tenho que virar de lado. Eu tenho que passar óleo de girassol nas suas costas. Ele é muito pesado. E de 4 em 4 horas eu tenho que virar de um lado ao outro. À noite mal consigo dormir. Eu tenho que pegar um aparelho e fazer sucção para tirar o catarro da garganta e das narinas. Faz um ano. E agora está 4 meses direto assim. Mas pastor, eu faço isso com amor por ele. Eu troco a fralda dele. Dou banho nele. Mas eu faço isso com amor. A maioria de vocês não está passando isso. Mas pode passar um dia. Você é vítima de ficar no fundo de cama. Então ame agora, sirva agora, converse agora. Não tesoure, meu irmão, minha irmã. Somos uma família. Somos uma família. Que cristianismo distante é esse? Pai Celestial, derrama esse amor divino. Não deixa ninguém partir sem salvação. Ajuda, Deus. Ajuda o teu povo a crer na palavra e a palavra ser manifestada em nossa vida. Nós mesmos não podemos, Pai. Olha só a maneira, por favor, olha só a maneira, viu? Deus leva um e a coisa continua a mesma coisa, leva outro, é a mesma coisa, leva outro, leva outro. Ei, cada irmão que parte é um alerta para vocês, irmão. É um alerta para nós, meus amados. Se é um jovem, foi um alerta. Se é um ancião, sim. É uma mensagem para nós.
de que o próximo pode ser você. E que legado você está deixando aqui, irmão? Irmã, tive um carro, tive uma casa, tive roupa, tive dinheiro, tive um bom trabalho. Para, né? Para com isso. Para. É lixo em comparação a Cristo, o amor de Deus. Nada se compara a Cristo. Então ajuda meus irmãos, minhas irmãs. Nós não podemos, Pai. Somente a tua graça, Senhor, é que nos sustenta. Em nome de Jesus, cela a tua bênção, Senhor. Poder vossos assentos, meus irmãos. Nós vamos encerrar. Como não tem reunião, nós teremos um momento de oração aqui. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos que haja um despertar em nosso interior. Esse pequenino ensinamento aqui, Senhor, essas poucas palavras que foram faladas neste sábado. Essa resplandecente estrela da manhã vem iluminar o teu vale de escuridão. Vem iluminar o momento escuro da tua alma. Sim. E você verá a trilha que leva para a glória. Aleluia. Resplandece em nosso coração, Senhor, como a luz que ilumina, até que a estrela d'alva resplandeça. Oh, resplandeça, Senhor. Levanta e resplandece, porque a tua luz vem. Oh, resplandece, Senhor, com a tua luz divinal. Estamos confusos, perplexos, Senhor, mas estamos seguros em tuas mãos, Pai. Há uma âncora segura e firme, vê lá dentro. Nos dê a tua graça para prosseguir nessa jornada. Não esqueça, meu irmão, todo dia você está em contato com a morte, mas todo dia você está em contato com a vida. Amém. Jesus Cristo. Amém. Te agradecemos, Pai, por esses momentos que aqui passamos. Espere-nos na tua graça divina, no precioso nome de Jesus. Amém.